Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no meu dia a dia. É a palavra de Deus que vai todos os dias nos alimentando e nos fazendo fortes em Deus. A palavra é um alimento diário que nós não podemos deixar de consumir, porque vai nos fortalecer, porque vai cada vez mais nos dar força para seguirmos em frente no nosso caminho de fé. Vamos pedir ao Espírito Santo para Ele nos conduzir no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega a sua palavra, também o seu caderno, para anotar o texto que nós vamos meditar hoje, também a mensagem que nós iremos colher. Nós estamos estudando Hebreus, capítulo 3, versículos de 7 a 19. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos de 7 a 19. Vamos ler o texto? Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, irritei-me com essa geração e afirmei: sempre se transviam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, que o afaste do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que nos mantenhamos firme até o fim a nossa constância inicial. E isto enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na rebelião. Ora, quem são os que se rebelaram depois de terem ouvido a sua voz? Não foram todos os que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem são aqueles com os quais Deus se irritou durante 40 anos? Não foram os que pecaram e cujos cadáveres caíram no deserto? E para quem foi que Deus jurou que não entrariam em seu repouso? Não foi para aqueles que não quiseram obedecer? Assim vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Um texto denso, mas um texto muito importante para a nossa caminhada de fé. A primeira coisa é a capacidade de escutar. Ob audire, em latim. Ouvir é ob audire. Ob audire. Está vinculado à obediência. A obediência, a atenção. Nós ouvimos para obedecer. E precisamos escutar a voz do Senhor. O texto que vai ser relatado aqui sobre a rebelião no deserto, a rebelião do capítulo 12 de Números, quando Moisés enviou os 12 espiões que foram ver se a terra era realmente uma terra onde corria leite e mel, eles voltaram com um pensamento de incredulidade. A palavra incredulidade, ela se repete nesse texto. Eles voltaram incrédulos, apesar de terem visto que a terra era a terra prometida, apesar de ter trazido os frutos daquela terra, de terem visto água e tudo o que era necessário para que aquele povo se estabelecesse, o povo de Deus que havia saído do Egito. Porém, eles lá encontraram gigantes, filhos de Enaque, os povos que já estavam estabelecidos, que tinham cidades com muralhas, que sabiam a arte da guerra, e eles caíram na incredulidade, não acreditaram na promessa de Deus. E o texto vai mostrar exatamente isso, que eles se rebelaram, até mesmo contra Deus, querendo tirar Moisés da frente do povo. E aí, versículo 12, cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração
transviado pela incredulidade que o afaste do Deus vivo. É um alerta, nós precisamos nos cuidar, porque nesse mundo que nós estamos, nesse tempo em que nós vivemos, diante de tanta informação, diante de tanta ideologia, diante de tanta realidade que vem se estabelecendo como leis iníquas na nossa nação e nas nações da face da terra, essa insurreição de tantos contra Cristo e a sua igreja, nós precisamos nos cuidar para que o nosso coração não se afaste do Deus vivo. E aí a incredulidade entre no nosso coração. Nós precisamos acreditar. E ele vai dizer, antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa constância inicial. Eu não posso ser só constante hoje. A constância de hoje tem que ser a constância de amanhã, de depois de amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, até o fim. E hoje, o apelo que eu sinto no coração da parte de Deus, diante desse texto, é que nós não fechemos os nossos ouvidos para a palavra e também o nosso coração, para esse relacionamento de intimidade com o nosso Senhor. E que nós entendamos que nós temos que pedir todos os dias para Deus a perseverança final. Porque a fidelidade de hoje não nos dá a garantia da salvação eterna, da salvação no fim. Porque eu preciso perseverar todos os dias. Por isso que o apóstolo vai nos dizer, antes animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje. Hoje é hoje, amanhã já vai ser hoje de novo, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Não deixe o pecado endurecer no seu coração. Busque com frequência a confissão. Se você cometeu pecado mortal, se você está com a vida irregular, você que é amaziado, você pode casar e não casou e está com a vida irregular, não deixe o pecado endurecer no seu coração. Procure regularizar a sua vida. Você que vive uma realidade de um relacionamento que você pode averiguar no tribunal eclesiástico, procure o tribunal da sua diocese, procure o pároco da sua paróquia. Não deixe a sedução do pecado endurecer o seu coração. Confesse-se com frequência. Coloque a confissão frequente como uma meta da sua vida. Porque ele vai dizer, olha, pois nós nos tornamos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa constância inicial. Isto enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como na rebelião. Ora, quem são os que se rebelaram depois de terem ouvido a sua voz? Não foram todos que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? Foi o povo que viu Deus fazer milagres. Foi o povo que Deus cobriu ele de proteção quando o anjo da morte visitou os primogênitos dos hebreus, ou melhor, dos egípcios. Eles viram. Quem são aqueles com os quais Deus se irritou durante 40 anos? Não foram os que pecaram e cujos cadáveres caíram no deserto? E para quem foi que Deus jurou que não entrariam no seu repouso? Exatamente aqueles que tinham experimentado Deus conduzindo-os, abrindo o mar, fazendo-os passar a pé enxuto. Foi para aqueles que não quiseram obedecer. Olha aqui, precisamos obedecer a Deus, a palavra, a igreja, a doutrina da igreja, mesmo que isso custe para você, mesmo que isso seja exigente, mas a palavra de ordem é obedecer. Aqueles que não obedeceram morreram. E essa morte aqui, ela é analogia da segunda morte, da morte eterna, que nenhum de nós queremos passar. Mas aqui está uma condição, obediência. Assim, vemos que eles não puderam entrar na terra prometida, aqueles que não entrarão no céu, não poderão entrar por causa da sua incredulidade. Confie em Deus, espere em Deus, renda-se a Deus. E o que eu estou dizendo para você, eu estou dizendo para mim. Nesse tempo todo que você caminha com Deus, quantas vezes você já caiu, você já pecou, você já errou? Muitas vezes. Mas nós precisamos nos firmar o nosso coração em Deus, numa estrita obediência e não permitindo que o nosso coração se torne insensível, duro pelo pecado e nos leve à incredulidade. Isso não pode fazer parte
da minha vida e da sua. Nós estamos estudando a palavra exatamente para nós entendermos o caminho que Deus quer fazer conosco, que é o caminho de fé, de total confiança, de esperança, de abandono em Deus, de conformidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a mensagem que nós devemos escolher hoje? O caminho da humildade nos leva a escutar a voz de Deus, que nos fala pela palavra, na igreja e através da sã doutrina da salvação. Ao ouvirmos, a atitude deve ser de total obediência a nosso Senhor. E isso nos livrará do domínio do pecado que nos levaria à insensibilidade e à incredulidade. Suplicar todos os dias a perseverança final. Perseverar hoje, que é o agora, o hoje e o amanhã, que já vai ser hoje. Todos os dias, até o nosso último suspiro. Pedir a Deus a perseverança final. Vamos rezar? Senhor, por nós mesmos, nós não conseguimos perseverar nem um dia sequer. Nesse hoje, eu faço o compromisso de recorrer ao Senhor, de recorrer à sua presença na adoração, na oração pessoal, nessa oração que brota da palavra, porque, Senhor Deus, eu não quero cair na incredulidade, eu não quero que o meu coração se torne endurecido, insensível por causa do pecado. Agora eu renuncio em seu nome ao pecado, eu renuncio a Satanás, ao autor do pecado, eu renuncio às tentações diabólicas, eu renuncio a toda e qualquer incredulidade que queira se estabelecer na minha mente, no meu coração e nas minhas atitudes. E eu quero, diante da presença do Senhor, suplicar a graça do Senhor, a graça da perseverança para todos os dias. Amanhã eu pedirei de novo a graça da perseverança, mas eu suplico ao Senhor, me ajude a perseverar até o fim, que eu não ceda em momento algum da minha vida à incredulidade, que eu acredite no Senhor, na sua palavra, na tradição da igreja, na doutrina, no magistério da igreja, e eu coloque em total descrédito e incredulidade as máximas desse mundo. Para mim, o que deve valer são as máximas do reino, as máximas do evangelho, da doutrina da igreja, da tradição. Me ajude a que eu seja fiel até o fim. O que eu peço por mim, eu estou pedindo por cada um dos meus irmãos que agora estão rezando comigo. Amém. Peça todos os dias o dom da perseverança, o dom da permanência, o dom da fidelidade. Porque a gente precisa pedir a perseverança final. Só que é dia após dia. Hoje, amanhã vai ser hoje de novo, depois amanhã vai ser hoje de novo. A gente vai pedindo a Deus esse dom da perseverança e Ele nos concederá. Eu aprendi que Deus não pode negar a nós aquilo que nós pedimos para a nossa salvação. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.